Boa noite! Graça e paz! Que alegria podermos estar juntos aqui. Eu acho que ainda dá tempo, segundo domingo do ano, muita gente não estava aqui domingo passado, então ainda dá tempo de desejar feliz 2026. Vamos juntos? 1, 2, 3. Feliz 2026. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o que você faz. Que seja um ano bom, que seja um ano maravilhoso. Sem essa conversa de que vai ser o melhor ano da sua vida. Senão não sobra nada para 2027, mas que seja um ano incrível. Apesar das lutas, dos desafios, apesar inclusive dos aspectos negativos, políticos, sociais, mas que com a sabedoria de Deus você tenha um ano extraordinário. Amém? Então vamos lá, eu tenho o desafio de ministrar o segundo tema dessa série, resoluções ou decisões. E a ideia é exatamente essa, uma série que te desafie, que te ajude, que te relembre a tomar algumas decisões logo de cara no começo do ano. E eu quero dizer, ousar a dizer até assim, não decisões que vão impactar esse ano, mas de repente algumas decisões que vão mudar o resto da sua vida, né? Então, às vezes, vai ter decisões que você vai tomar aqui durante esses 2 próximos meses, inclusive. Porque a gente tem essa série sobre decisões e logo emenda em fevereiro numa outra série muito prática, que é a inteligência financeira. Então, vamos ter aqui um jeito diferente de abordar. Estamos sonhando com uma ideia até de uns podcasts. Tem gente aqui que é consultor financeiro, gente que trabalha nesse mercado de ajudar as pessoas, de educação financeira. Então, queremos aproveitar isso para ajudar, para instruir você a melhorar e andar para frente. Então, a maioria das igrejas pede muito dinheiro. Você viu a irmã ministrando sobre oferta, mas aqui a gente também quer colocar dinheiro no seu bolso. Ó, alguém podia dizer um amém, né? Vou repetir, aqui nós também queremos colocar dinheiro no seu bolso, amém? Então vamos lá. Eu resolvo ser um trabalhador sábio. Repete comigo. Eu resolvo ser um trabalhador sábio. E como o pastor Edgar mencionou domingo passado, nós vamos dar uma mergulhada assim um tanto rápido no livro de Provérbios. Não dá para... Cai muita coisa. Você acredita que eu caí em tentação estudando essa pregação? E aí fui ler de novo, ainda enfiei mais 4 versículos, onde já não devia nem pôr mais nada, eu ainda enfiei mais uns 4 versículos. É tanta coisa legal, é tanta riqueza. Então eu queria desafiar você a ler Provérbios essa semana. Há 2 domingos atrás eu desafiei você a ler Provérbios, no último domingo do ano. Eclesiastes, certo? E aí eu contei para vocês que eu fui desafiado a ler a Bíblia em 3 dias. Eu contei de manhã, não dei conta. O Novo Testamento em 3 dias. Não dei conta. Consegui em 3 dias e meio, ó. Pá! Pancada, né? Então, eu já li Eclesiastes inteiro, já li o Novo Testamento inteiro, estou na metade de Salmos e já li Provérbio de novo, cara. Lê sua Bíblia em nome de Jesus. Lê sua Bíblia. Então, essa semana aí, nem estou falando para você ler em 1 dia, em 2, não. Estou falando assim, ó. Essa semana, dá uma lida aí em Provérbios. Essa semana eu termino Salmo, Provérbios e Eclesiastes de novo, em nome de Jesus. Então vamos para frente? Olha lá. Quero falar de esse versículo. O trabalhador prudente vai governar sobre o filho que envergonha o seu pai. E olha só que coisa. Ainda vai ter parte na herança dos filhos. Qual é o versículo? O trabalhador. Na verdade, a versão mais antiga vai dizer o escravo. O escravo prudente vai dominar sobre o filho que envergonha o pai e vai ter parte na herança. Senhor Deus e Pai, ajuda a gente aqui nesse processo. Obrigado por tantas pessoas reunidas conosco, amigos, visitantes, pessoas que estão conhecendo a nossa igreja. Que tempo especial. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Obrigado por tudo que já vivenciamos de manhã, inclusive as crianças, toda essa ministração, mesmo nesse período de férias, que coisa boa. E agora à noite nós podemos estar juntos aqui de novo para celebrar Jesus, aprender um pouco da Tua palavra. E obrigado por cada pessoa que está talvez aí na telinha, impossibilitado de estar aqui presencialmente, nossos irmãos que estão nos ajudando na técnica, a equipe de louvor aqui que já nos abençoou e os voluntários que estão cuidando das crianças lá em cima. Louvado seja Deus. E fala conosco mais uma vez, é o que eu peço nessa noite em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu escolhi esse versículo, vou pregar só esse versículo, só isso que eu vou ensinar, porque eu acho que e eu não dou nem conta de ensinar o versículo todo. Então, mas é um versículo incrível e eu trouxe 3 versões iniciais para a gente, só para a gente ter uma ideia. Primeiro, o servo prudente
dominará, e essa palavra aqui, a ideia dela é a ideia mesmo de supervisão, de ordem, de governo. Tem uma versão um pouco mais parafraseada da Bíblia, que inclusive fala que é mandar mesmo, mas a ideia aqui é, o servo prudente domina sobre o filho que faz envergonhar, e aí não está falando o pai, e repartirá a herança entre os irmãos. Eu gosto muito dessa versão. Vamos ler todo mundo juntos? 1, 2, 3. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai e terá parte na herança com os filhos de seu. Acho que fica muito claro qual é a ideia aqui, né? Então vamos imaginar alguém que é muito prudente naquilo que faz. Ele tem inclusive o reconhecimento desse senhor. Ele é tão prudente ao ponto de que um filho que está aí na organização que o pai construiu, essa empresa que o pai construiu, o pai lúcido não entrega para o filho só porque ele é filho, entrega para o servo porque é um baita de um profissional, e aí agora esse baita profissional está mandando no filho, e esse homem fica tão honroso desse rapaz, que o rapaz ainda é beneficiado em trabalhar com ele, ganhou a confiança desse senhor. Extraordinário? Já viu coisas parecidas? Eu quero então ensinar esse texto, e a outra versão que eu achei legal, nova tradução da linguagem de hoje. O escravo sábio. Porque essa é a correlação da palavra aqui no prudente. Embora que a ideia de Salomão, toda vez que ele fala de prudente, é alguém extremamente cuidadoso. Alguém que é extremamente, estudou tudo à sua volta antes de dar passos, antes de tomar a decisão. Essa é a ideia do prudente, de alguém sábio. Então, o escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. Esse é o texto. Vamos lá. Por que Provérbios? Então, primeira coisa que a gente aprende aqui hoje é Provérbios, porque Provérbios é um livro de sabedoria. Sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Essa é a ideia da carta desse livro de Provérbios, desse livro de sabedoria. A ideia do texto em tese é que você deveria crescer em sabedoria, crescer em sabedoria, crescer em sabedoria. Qual é a finalidade disso? Então, a finalidade do livro de Provérbios é ensinar sabedoria e disciplina. Repete comigo, qual é a finalidade do livro de Provérbios? Ensinar sabedoria e... O que você acha que atrapalha as pessoas de andar para frente? Cara, pensa assim, eu estou desejando para você um ano incrível, só que eu estou te falando a real. Qual é a real? Sem sabedoria e sem disciplina, desculpa, seu sonho não vai sair do papel. Talvez você até fez o primeiro passo, transformou o seu sonho em um projeto. Transforme sonhos em projetos para que esses projetos se tornem possíveis de ser realidade. E sonhe algo tão extraordinário para Deus, que se Deus não estiver envolvido nesse processo, vai dar o fracasso. Transforme num projeto e peça para Deus confirmar o seu trabalho, o seu plano. Mas a maioria das pessoas não desenvolve nem o plano. Não pede sabedoria de Deus. E aí entra ano e sai ano e parece aquela sensação ruim. A Daça acabou de falar uma coisa comigo que eu achei interessante. A gente vai virando as 3 décadas, entra na 4ª década, ela está bem jovem ainda, mas já está pensando nos 40 anos. Faltam uns 3 anos ainda, mas já começou a agoniar a cabeça dela. Aí a gente conversando no carro, eu falei assim, eu olho para a minha idade e penso assim, o tanto de coisa que já passou na minha cabeça, eu fico triste. Eu falo, caramba, já quis fazer isso, projetei tal coisa, não deu certo, tentei uma escola, tive que parar por causa da pandemia, quebrou, tive que voltar para trás, já pensei, mas aí eu olho para trás, falo, cara, o que eu já construí com a minha idade é fabuloso, o que eu já estudei com a minha idade é fabuloso. Aí eu me recomponho e falo, opa, legal. Mas o que eu quero dizer? Que sem sabedoria e sem disciplina, é aquele tipo de gente que fica com aquela sensação assim, cara, minha vida não vai para frente nunca. Minha vida não anda, e com todo respeito, com todo cuidado, para de ouvir esse negócio de que esse vai ser o melhor ano da sua vida, esse vai ser o melhor ano da sua vida, acorda de manhã e diz que vai ser o melhor ano da sua vida, porque não vai. Se você não pedir sabedoria, não buscar sabedoria, não desligar aquela porcaria daquele celular, não parar de assistir um pouco de Netflix, enfiar a sua cara nos estudos, num preparo, em alguma coisa que vai realmente desafiar a sua mente, e se submeter a um processo de disciplina, desculpa, não vai ter resultado. Então, eu desejo que a sua vida seja extraordinária, mas depende de sabedoria, depende de disciplina. E aí, minha instrução, meu sonho, aprende com quem está tendo vitória. Às vezes você está assistindo uns caras que diz que é seu coach, que diz que é seu mentor, você nem tem certeza se ele de fato conquistou tal coisa.
Agora mesmo aí um escândalo aí com o negócio do Banco Master aí, não sei quantos educadores financeiros que estão envolvidos com aquele negócio que a gente nem sabe se o cara ficou rico de verdade. E ele diz que está ensinando todo mundo a ficar rico e às vezes o cara nem é rico. E então compreender a instrução de quem de fato está tendo vitória em determinadas áreas da sua vida. Porque Provérbios, finalidade, ensinar-lhes a uma vida de disciplina. E aí aqui, ó o que nós desejamos para você, não é só em 2026 não. É o resto da sua vida. Uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso, vamos assim dizer, numa perspectiva espiritual, familiar, trabalho, negócios, recursos e futuro. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada, bem-sucedida, ajudá-los a fazer o que é certo e justo e imparcial. Então, a ideia é essa. Se você já está tendo vitória, Provérbios também é bom para você. Leia, porque se você já tem sido alguém prudente, cuidadoso, sábio de certa forma, o sábio que não para de aprender, ele só cresce. Aquele que para de aprender, ele vai parar de ensinar em algum momento. E aquele que para de aprender, ele vai com aquela falsa sensação de estagnação, ele vai de alguma maneira ficar obsoleto e desautorizado de ministrar de alguma forma. Então a ideia aqui é, se você tem tido vitórias, continue crescendo em sabedoria, porque ainda você pode se tornar ainda mais sábio. Por isso que é Provérbios. Por isso que a gente deseja que esse ano seja inclusive um começo de ano mergulhado na sabedoria de Deus, para que você tenha vitória em várias áreas da sua vida. Hoje é só uma, na área do trabalho. E vamos lá. Primeira pergunta, então. O que significa o escravo prudente? Eu vou trocar a palavra para uma palavra mais moderna. Trabalhador. Cadê os meninos? Foi embora? Foi lá para cima? Luiz André, cadê? Trabalhador prudente ali, né? O que é o trabalhador prudente? O escravo prudente. Pergunta, então. Me ajuda aí. Quem? Não precisa ir atrás dele, não. Qual é o trabalhador prudente? Me ajuda aí. Pode ser, Fernando. Um cara que é obediente ali às regras boas da empresa, né? Porque, o versículo aqui é imparcial, mas é certo e justo. Porque tem gente também que entra na empresa e para se dar bem, ele obedece qualquer tipo de ordem, até aquelas ordens que são corruptas, desonestas, e aí eu acho que não é o papel de Deus. Não é o projeto de Deus para a nossa carreira, para a nossa profissão. Mas eu concordo. O cara que é obediente de certa forma. Eu acho que é a ideia assim, alguém que de alguma maneira, mesmo que ele talvez tenha até um know-how, um portfólio profissional mais elevado do que o cara que está contratando ele é aquele cara que se flexibiliza, ele abre a mão um pouquinho e dá uma encaixada dentro daquela empresa para não assustar também, não criar uma situação muito complicada. Um cara obediente. O que mais? Muito bom. Porque eficiência, quando você quer dizer de eficiência, você está falando que assim, eu peço para você assim, cuida desse cacho de uva, você cuida desse cacho de uva, e quando eu volto e peço para você, me devolva o cacho de uva está muito bem cuidado. Eficiência. Você faz o que precisa ser feito. Excelente. O que mais? Olha, eu acho isso incrível. Eu citei uma pessoa aqui hoje de manhã, que eu falei, e hoje, graças a ele estar aqui hoje à noite, eu não vou expô-lo, ele sabe, ele está aqui, ele está me vendo, e eu acho fantástico, obrigado, eu vou até virar para cá, obrigado porque você veio, extraordinário, mas esse cara estava trabalhando numa empresa, que a empresa estava tomando um prejuízo de 3 milhões, e ele colocou o pescoço dele à prova, ele colocou o emprego dele a perder, mas ele falou assim, não, a empresa não pode continuar desse jeito. Então um funcionário bom, ele faz isso mesmo. Até porque, como eu tenho dito assim, lembra, se você estiver num ambiente organizacional, seja ele qual for, gente, eu falo isso até de igreja. Se você está num lugar que as pessoas não são capazes de reconhecer o seu valor profissional, o que eles chamam hoje no mercado de trabalho, no recursos humanos, de capital intelectual, se a empresa não é capaz de reconhecer isso, não baixe o seu padrão, porque tem uma empresa que vai reconhecer e vai pagar. Se você baixar seu padrão, é o lugar que você tem que ficar, essa empresa mesmo que não te reconhece. Por quê? Porque ninguém vai pagar o valor que de fato você deveria receber como profissional. Por quê? Porque você, em vez de continuar fazendo o que você tem que fazer com a melhor qualidade possível, você baixou o padrão de acordo com o padrão daquela empresa que não reconhece você. Aí você começa. Pronto, você merece receber do jeito que você está entregando, o trabalho que você está entregando. Então, realmente, é uma outra coisa muito importante para um trabalhador. O que mais? O que vocês acham? Me ajuda aí, gente. Excelente. Eu gosto dessa palavra porque a ideia da excelência a gente pensa em perfeição. Mas a ideia realmente prática da palavra excelência é o cara que faz preceder. O cara que faz para além.
Eu citei 1 Coríntios 15, 58. Quer com mais, quer beber mais? Não, esse é 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 15, 58 é... Sede firmes e constantes, sempre abundantes. A ideia não é correlato, não é uma relação de palavra. Mas uma ideia prática de implicação é que a palavra ali, abundante, é essa ideia do exceder, na palavra organizacional. O que é essa excelência? Fazer para exceder. Lá no versículo de Paulo é... Sede firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho. É a ideia de trabalhar para exceder. Se você tem aquela ideia de que, já servi muitos anos na igreja, agora eu vou procurar uma igreja maior, vou ficar ali, não quero trabalhar, esse texto aí tem que rasgar para você, porque a ideia do texto é ser firme, ser constante, abundante no trabalho. Eu não estou dizendo ser exagerado, estou dizendo ser descompensado. Vou usar até uma palavra meio... esfolar, estragar, esganar, sabe aquele negócio, aquela rosca que perde de tanto que aperta, aperta, aperta? Não, não é isso. Mas a ideia é de fazer para exceder. Ser abundante é trabalhar para exceder. Excelência é fazer mais. Não é fazer perfeito. Gosto do Mário Sérgio Cortella nessa ideia de excelência. Eu faço o melhor com o que eu tenho agora, até que eu tenha as condições melhores de fazer melhor ainda. Isso é excelência. Muito legal. Alguém mais quer contribuir com a ideia de um trabalhador, um escravo, um trabalhador prudente? Lealdade. Falta demais. Comentei de um pastor, vou comentar outra vez. Um dia perguntaram para o Larry, ele é um pastor com vários campos, várias igrejas nos Estados Unidos, o ministério dele cresceu demais, e aí um monte de brasileiro vai lá perguntar para o cara assim, e aí, como é que você contrata pastores ou pessoas para trabalhar com você? Todo mundo achando que ele vai dar um compêndio, vai abrir um livro, falar um bocado de regra e tal. Ele falou assim, o cara tem que estar comprometido com a missão da igreja, o cara tem que, da organização, o cara tem que estar comprometido com mais não sei o quê, e o cara tem que gostar de mim. Aí todo mundo ficou espantado e falou, gente, gostar de mim, e pasmem vocês, o gostar de mim é o mais importante. Aí ficou todo mundo assim, por quê? Porque se eu sou o chefe e eu vou dar as ordens, e eu dou a liderança, se esse cara não gostar de mim, como é que esse cara vai trabalhar comigo? Tá vendo? Um pastor de uma grande igreja, de uma grande organização, ele falou assim, se o cara não combina comigo, se o cara não gosta de mim, não tem como trabalhar comigo, porque eu dou uma ordem e o cara não quer fazer, eu dou uma ideia e o cara me contesta, eu não estou dizendo que nós não sejamos passíveis de serem confrontados e corrigidos. Mas viver nesse negocinho que nunca... Não, cara, vamos aqui, ó. Ele falou, o cara tem que estar comprometido com a minha organização, o cara tem que estar comprometido com a missão e tem que gostar de mim. Porque eu vou trabalhar com ele, vai trabalhar comigo a semana inteira. Se ele não gosta de mim, não serve. Claro, simples, resolve. Então, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando não tem esse tipo de caráter, de combinação, é difícil ter a lealdade. Porque o que é a lealdade? A lealdade é a parceria, estamos juntos. Fechou, fechou. Quando não tem essa combinação, não tem lealdade. Até interno, mesmo que o cara não abra a boca para falar do outro, para outros, dentro dele não casa. Não vai. Fica aquele negócio. Então, é uma coisa muito importante. A lealdade é muito importante. Bom, vamos lá. Tudo certo que vocês falaram. Quero então dizer o seguinte. O texto está falando que o servo prudente. Qual é a primeira lição que eu tiro? Sabedoria não depende de cargo. Repete comigo. Sabedoria... De novo, com força, sabedoria. Por quê? Ele está dizendo que o cara é escravo, em certa medida. No original, a palavra é escravo mesmo. Escravo, seu senhor. Alguém que trabalha para outra pessoa. Então, olha o que eu coloquei ali. O servo prudente. Se tem o prudente, tem o imprudente. Então, quem é esse servo prudente? Eu decidi dizer que tem dois tipos de gente que trabalha. Primeiro, tem um trabalhador cheio de... Não sei se dá para todo mundo ver aí, mas está aqui, ó. Tem gente que é um tipo de trabalhador cheio de... Mas se tem o trabalhador cheio de sabedoria, com todo respeito, tem o trabalhador também cheio de burrice. Cara, tem. Desculpa. Tem gente que... Eu falei para meu filho hoje, agora à tarde, falei, Luiz, pensa assim, se tiver difícil o negócio, você já tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, para de tentar desse jeito e muda. Você tem que ser um cara que soluciona. Não foi isso que eu falei para você? E aí eu falei, estou treinando você para você ser um cara incrível. Eu quero que meu filho não fique penando por aí. Eu quero que ele cresça. Então eu viro para ele e falo, você tentou isso aqui de um jeito, tentou isso aqui de outro jeito. Não vai? Cara, muda. Como é que é? Minha mãe, isso na linguagem do Nordeste, lá da Bahia da Roça, de Riacho da Guia, um distrito de Alagoinhas, a palavra é, fica dando murro em ponta de faca, caramba, vai furar a mão.
E tem gente que é assim, a mão está esfolando de sangue, está sangrando, já não está mais aguentando de dor, mas continua dando murro ali, dando murro ali. Não, pelo amor de Deus. Então, para mim é o quê? Eu não estou chamando ninguém de burro. Eu estou dizendo que existem qualidades de na forma de pessoas trabalhar. Não estou chamando ninguém de burro, não vai me processar. Lembra que eu tenho 4 filhos, pelo amor de Deus, não vai botar na cadeia. Mas a ideia aqui existe um trabalhador cheio de sabedoria, mas infelizmente você pode trabalhar também de um jeito que está cheio de burrice. E aí a minha pergunta para você é, como é que alguém, cara, pode ser trabalhador com sabedoria? Eu acho que muitas das coisas que a gente já falou inicialmente. Qualidade, modo, o tempo, quem mencionou aqui, né, o tempo, né, de eficiência, o tempo, os custos, mas também o empenho, a pesquisa. Cara, como é que uma pessoa, seja lá em qual organização for, como é que uma pessoa se satisfaz em fazer uma coisa do mesmo jeito, 10 anos, 5 anos, que seja, 8 anos? Não, cara, com todo respeito, tem que entrar alguém lá na empresa, com 2 anos, e você vai ver aquela pessoa sendo promovida na sua frente. E me desculpa, bem feito. Porque você não se dá o trabalho de tentar. Você não se dá o trabalho de experimentar algo de forma diferente. Desculpa, tem que entrar alguém mais novo na empresa e ser promovido no seu lugar e, desculpa, ganhar mais do que você. Por quê? Porque você não quer se dar o trabalho de pensar. Você não quer se dar o trabalho de pesquisar. Você não quer se dar o trabalho de melhorar. Então, empenho, pesquisa, proatividade, inovação, mas também cuidado, atenção, zelo, jeito para fazer as coisas. Então, meu primeiro ensino dessa noite é: se existe o servo prudente, existe o servo imprudente. Esse servo prudente vai receber alguns tipos de benefício por ser prudente. Mas a gente já percebeu que esse negócio de ser alguém cheio de sabedoria não é um negócio místico. Não é um negócio assim, nossa, pastor, ora por mim, para eu ser um trabalhador cheio de sabedoria. Claro que processo de oração é legal e é bem-vindo. Mas, meu irmão, não adianta, se eu orar por você, é eu que estou sendo sábio, porque eu estou lá lendo, estudando, procurando, pesquisando, aprendendo. Se você só pede para eu orar e não faz mais nada, desculpa, não adianta. Até a sua oração, não, ora e não recebe porque pedes mal, pede aqui, ó. Eu estava contando de Eclesiastes 3, eu estava falando com um irmão aqui. Estava falando com o marido de uma irmã aqui hoje sobre Eclesiastes 3. Qual é o grande problema de Eclesiastes 3? Eu não contei essa de manhã, eu vou dar agora, porque tem um monte de gente aqui que não estava. Todo mundo que está aqui não estava de manhã praticamente. E aí eu falei assim, nós conversando na hora do almoço, eu disse assim: o grande problema, muitas vezes, é que até a própria cultura brasileira, do jeitinho, interfere a gente na hora de interpretar a Bíblia. Aí o cara pega aquele trecho de Eclesiastes 3 e fala assim: não, tudo tem o seu tempo determinado. E aí o que a pessoa fala? Não aconteceu porque não é do tempo de Deus. Nossa, não, mas quando for o tempo de Deus vai acontecer. Não, aí o cara quer mudar de casa, mas não foi o tempo de Deus. O cara quer comprar um carro, mas não foi o tempo de Deus. O cara quer construir, não é o tempo de Deus. O cara quer mudar, mas não é o tempo de Deus. O que é isso? Tem alguma coisa errada. Pega o texto. Um dia eu prego só Eclesiastes 3. Tempo, propósito. Tempo é momento, circunstâncias favoráveis. Propósito é a razão pela qual você faz o que faz. Então eu já dei esse exemplo aqui. Uma menina de 12 anos quer ser mãe. Ter filhos é um bom propósito? Excelente. Mas por que a gente vira para a menina de 12 anos e fala: não é a hora, não é o tempo, tá vendo? Tempo, propósito. Quando tempo e propósito se juntam, você tem um poder incrível de realização. O problema é que as pessoas, por causa disso aqui, tá lendo a Bíblia e dizendo assim: não, no tempo de Deus a gente faz. Desculpa, cara, esse tempo de Deus nunca vai chegar. Com todo respeito do mundo. Com o maior cuidado, com o maior zelo, sem querer frustrar seu 2026. Mas se você estiver desse lado aqui, não vai chegar esse tempo. Nunca. Porque tem uma coisa aí que precisa acontecer. E aí olha que legal. Primeira delas é: trabalhos de qualquer natureza, não importa ser feitos com as mãos ou com a mente, evidenciam o quê? Nossa dignidade de seres humanos. Tim Keller escreveu, falei de um livro de manhã, muita gente perguntou, então hoje à noite eu fui mais eficiente. Eu trouxe os livros aqui, então quem quiser depois, tira uma foto. Cara, se você quer melhorar essa questão de uma visão redimida de trabalho, você deveria ler esses 2 livros. Tim Keller é o melhor, eu acho. Né, como integrar fé e trabalho, é o lance da espiritualidade no trabalho, testemunho no trabalho. Mas esse aqui, para destravar esse negócio na nossa mente, é crente, mas não é empreendedor.
É crente, mas não pode ganhar dinheiro. Ai, que raio, que negócio que é esse? Quem diz que não pode ganhar dinheiro é quem nunca foi pobre de verdade. Porque quem já foi pobre de verdade sabe que é muito ruim não ter dinheiro. Então aqui, ó, Deus e seus negócios. Então a ideia é de você melhorar. Por que isso aqui? Tem muita gente que olha para o trabalho como um castigo. E trabalho não é castigo. Todos nós somos criados para trabalhar, para realizar algo. É óbvio que depois da queda, Gênesis 3, o trabalho tem suas dificuldades, as suas complexidades. Mas o trabalho, nós somos criados para trabalhar. Quando eu falo para vocês assim, eu desejei, me projetei, me aposentar com tanta idade, eu penso em me aposentar no sentido de ser obrigado a um tipo de emprego. Mas eu não quero parar de trabalhar. Tanto que meu sonho é assim, eu quero morar perto de uma rodoviária ou perto de um aeroporto. Por quê? Na hora que eu falar assim, não trabalho mais num emprego, agora eu vou trabalhar do jeito que eu quiser. Trabalho o dia que eu quero. Eu vou viajar para onde eu quiser, eu aceito o convite que eu quiser, eu quero atravessar de norte a sul, vou pegar aquele ônibus que sai do Rio de Janeiro e vai até Lima, no Peru. O cara fica uma semana porque eu não tenho prestação de hora para dar para ninguém. É isso, mas não é a questão de parar de realizar, até porque nós fomos criados para realizar. Deus trabalha e trabalha até agora, foi a resposta de Jesus. Meu pai trabalha e trabalha até agora, eu trabalho também. O trabalho não é o problema. O problema é a visão que nós adquirimos sobre o trabalho. E o Tim Keller, nesse livro, essa citação está nesse livro, ele vai dizer, inclusive, que nós deveríamos ter um olhar mais redimido do trabalho. E lembra de Gênesis 1? Quando Deus dá uma ordem para o casal no Éden, não tinha pecado ali. E o que eles tinham que fazer era trabalho, cultivo, cuidar do jardim, cuidar das coisas que Deus criou. Uma outra frase muito legal é, para a Bíblia, todo e qualquer trabalho, isso aqui eu acho fabuloso, distingue os seres humanos, em que sentido? Irmão, Deus não deu ordem para trabalho para mais nenhuma outra criatura. Já parou para pensar nisso? Só eu e você, como seres humanos, recebemos a ordem de trabalho, de cuidado, de cultivo, mais ninguém. Então isso, inclusive, nos distingue até das outras criaturas que Deus formou, que Deus criou. Então é uma forma, inclusive, de elevar a nossa humanidade no sentido de que somos imagem e semelhança de Deus. Quando você trabalha, talvez você não tenha ideia disso, mas você está exercendo um poder causal que Deus deu a você, de ser imagem e semelhança através do trabalho, através da realização. E é por isso que é muito ruim pessoas que não entendem a sua missão de trabalho, não fazem o que gostam e só trabalham para ganhar dinheiro e pagar as contas. É ruim demais. Eu oro para que esse ano, inclusive, seja uma virada. Se você está nessa situação de que você está preso a um trabalho só por causa da grana que você ganha lá, você não vê missão, você não exerce missão, você não vê o seu papel ali, você não sente que você glorifica Deus ali, que Deus deu uma virada na sua mente, porque você não tem ideia o poder que é alguém que entende que está naquele lugar para ser um representante de Jesus. Você não entende, então eu queria que isso virasse a chave na sua vida. E a ideia é de que tudo que eu vou fazer para Deus, olha lá. Tudo que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor e não para com os homens. Colossenses 3, 23, 24. A ideia aqui é assim, a gente não devia trabalhar nem para nós e nem para quem a gente trabalha. É óbvio que a gente trabalha para nós. Você trabalha para receber aquele salário e sustentar a sua família, claro. Você trabalha para alguém para beneficiar a sociedade, a organização, é óbvio. Mas a ideia desse texto é de que eu sou o Uber, mas eu sou o Uber de Deus. Jesus vai ser visto dentro do meu carro. Eu sou o médico, mas não tem médico igual a mim. Não tem, por quê? Eu sou um médico de Jesus. Eu sou o professor na escola pública. É difícil, que Deus te dê graça. Mas, cara, se você for o professor de Deus naquela escola, até a sua paz é diferente da dos outros. Até o jeito do povo incomodar você vai ser um pouco diferente. Vai ter uns do inferno querendo te cutucar, mas também tem uns do céu para te proteger, porque você está sendo luz naquele lugar. E ali você tem que estar para ser o farol de Deus. Não é só sair, porque eu já vi, eu dou aula no instituto, e às vezes os caras falam assim, pastor, minha aposentadoria vai sair, eu não vejo a hora de que quando a minha aposentadoria sair, aí eu vou servir a Deus. Fala, cara, você está servindo quem até agora? O demônio? Não é possível. Então você está servindo a Deus, você devia ter essa consciência. Olha aqui que legal. Então vamos ler todo mundo junto esse versículo? 1, 2, 3. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Cara, eu acho, você já parou para pensar no poder dessa palavra? Olha, ser fértil, e aí não estou falando só de ter filho, eu já fiz essa parte.
Mas ser fértil em várias áreas. Multiplicar, cara. Multiplicar os valores de Deus. Educar uma nova geração. Influenciar uma nova geração com os valores de Deus. Olha isso. Encham a terra. Nós estamos vendo aí, países sendo tomados pelos muçulmanos com uma estratégia muito simples. Educação de filhos, instrução de filhos, educação de filhos, disciplina de filhos e um bocado de filhos. Nós não estamos dando conta de encher a terra com os valores de Deus. Governe. Eu acho isso aqui incrível. E sabe uma das coisas que mais me chama a atenção nessa palavra aqui, nesse texto de Gênesis 1:27, é que ele dá isso a um casal. Já parou para pensar um poder que tem numa família, que tem num casamento, que tem num casal, que tem num homem, que tem numa mulher? Olha aqui, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Cara, isso é fabuloso. E a ideia de domínio é ciência. Olha para esse auditório, quanta coisa foi dominada. Alguém dominou a construção elétrica, mexeu com energia, sabe encaixar a luz. Alguém sabe fazer tinta, alguém sabe pintar, alguém desenvolveu um carpete. Olha quanta coisa incrível, é domínio de determinadas ciências. Em outras palavras, os profissionais cristãos deveriam ser os melhores profissionais que tem na face da terra. Só que como não tem esse domínio, muitos de nós não querem contratar um cristão. Fala assim, contrata um pedreiro crente, Deus me livre. Contrata um engenheiro crente, Deus me livre. Contrata um advogado crente, Deus me livre. O cara vai na igreja e faz assim, Deus me livre. Por quê? Falta isso aqui, Ele acha que ele está trabalhando para ele. Então ele quer ganhar, ele quer ter vantagem, ele quer não sei o quê. Ele está trabalhando para ele. Não dominou, é um mequetrefe. É um advogado mais ou menos, é um profissional mais ou menos, é um pedreiro mais ou menos, porque não dominou, porque ele entendeu que Deus abençoou. Ele está naquela ideia, não, eu sou advogado porque eu estudei, eu sou médico porque eu estudei, eu sou isso porque eu sou aquilo. Cara, Deus podia, cai duro aí, morre na hora. A pessoa não entendeu que se Deus não abençoar, não acontece. Então essa palavra eu acho incrível. Por quê? Porque essa palavra inclusive é dada a um casal. E aí olha lá. Segundo, então, presta atenção comigo. Esse aqui é o fundamento. Sabedoria não depende de cargo. Existe um trabalhador cheio de sabedoria, existe um trabalhador cheio de burrice. Qualquer trabalho, ele é digno e eleva a sua humanidade no sentido de imagem e semelhança. E antes de eu ir para o segundo ponto, pensa comigo assim. Os homens mais poderosos da Bíblia, nem todos começaram ricos. Mesmo os homens mais ricos da Bíblia, nem todos eles começaram ricos. E alguns deles, inclusive, começaram como escravos. Alguém lembra o nome de algum? Qual, Luiz? José. Qual mais, Luiz André? Daniel, Abidiel. Qual mais? Neemias, Davi. Perfeito. Eu falei que eu estou fazendo um estudo paralelo entre os três. É o meu personagem preferido, tadinho do Luiz. O Luiz fica assim, meu pai fica em cima de mim. É José e Provérbios, José e Provérbios, José e Provérbios, José e Provérbios. O Luiz é maravilhoso, meu filho. Eu viro para ele e falo, Luiz, estuda José, estuda Provérbios, estuda José, estuda Provérbios. Porque eu acho fabuloso, cara. Mas pensa assim, um paralelo entre José, do Egito, Daniel aonde? Babilônia, Neemias na Pérsia. Pergunta a você, Neemias na Pérsia era? Copeiro. O que é copeiro, gente? Auxiliar de cozinha, pai. É escravo. Ele era um escravo. É lógico que hoje, ser auxiliar de cozinha do chefe é top. Mas pensa comigo assim. Ele é um escravo. Daniel era o quê? Exilado. Não, estou lá fazendo turismo gospel no Egito, na Babilônia. Fala sério, cara. Eu vou exilado, deportado, levado como escravo. E José? Eu até brinco assim, né? É legal ser o filho preferido. Até que horas? Até que o ódio dos irmãos, ou de algum irmão, paire. Porque geralmente aquele que é preferido, quem odeia, odeia não o que prefere, mas odeia o que é preferido, infelizmente. Então, até que ponto é legal ser o filho preferido? Até a hora que o ódio dos irmãos se manifesta. Então é melhor a gente ser todo mundo equilibrado, mais equilibrado possível, a despeito da cor das roupas, beleza? Vermelha, roxa, preta, azul, despeito da cor da roupa. Por quê? Porque o ódio dos irmãos dói demais. Pensa comigo, José é escravo, vendido para os irmãos, jogado no poço. Do poço vai para a casa de Potifar, comitiva dos ismaelitas. Da comitiva dos ismaelitas vai para a casa de Potifar. Da casa de Potifar vai para a prisão. Tudo é escravidão, pai. Não foi assim, que ele virou governador do Egito. Agora é muito interessante que por causa do tipo de postura, por causa da qualidade no sentido de caráter, olha os três como é que terminam.
Os 3 começam como escravo. Como é que os 3 terminam? Eu não estou dizendo que todo mundo, Luiz, que vai fazer as coisas direito, vai chegar nesse nível de governo. O que eu estou dizendo é que todo mundo que faz as coisas direito possivelmente vai ser honrado. Em qual nível de honra eu não sei. Mas a Bíblia diz que a gente tem que fazer as coisas direito. E eu fico imaginando José podia ter feito o quê? Eu vou pegar essa mulher aí, já que essa mulher está dando em cima de mim. Só que lembra quando eu estou falando, não baixe o seu padrão, porque senão você tem que ganhar de acordo com o padrão que você está entregando. Se ele virar amante da mulher do patrão, ele não ia ter nem fibra moral de encarar o faraó. Ele não teria coragem de varar para o Potifar e falar, eu não deitei com sua mulher. Pode me mandar para a prisão, mas eu vou dormir em paz até na prisão, porque eu não me deitei com sua mulher. Ah, cara, isso aí não tem o que pague. Não tem ninguém que pague um negócio desse, porque o cara vira e fala assim, ó, eu não fiquei com a sua mulher. Eu não me deitei com a sua mulher, eu tenho caráter, pode me mandar para a cadeia. O cara vai para a cadeia, mas até na cadeia, o instinto de supervisor, o instinto de governador, o instinto de líder, de supervisor, lança lá, e o cara lança um sistema, e arruma, daqui a pouco ele é o chefe dos presos. Você já pensou um negócio desse? Ele podia ter deixado o ódio tomar conta do coração dele, o ódio empairar, vou matar meus irmãos, vou matar todo mundo, e na hora que eu sair daqui eu vou acertar com todo mundo, é o primeiro que eu vou pegar essa mulher, vou dar uns pipocos na cabeça dessa mulher, ela vai ver que ela destruiu minha vida. Ele... Eu não sei se esse é o melhor jeito de ensinar, mas eu penso assim, você pega um personagem que começou como escravo, termina como governador, José. Você pega Daniel, exilado, foi lançado na cova, vive milagre, termina como governador da província da Babilônia. E você pega um Neemias, que era escravo, copeiro, termina como governador na Pérsia. Eu não sei, mas eu acho que o que levou esses caras ao governo foi a sabedoria quando eles eram escravos. Se eles não fossem sábios na escravidão, possivelmente eles não podiam chegar na gestão. Eles não podiam chegar na liderança. Porque se não é fiel no pouco, como é que vai ser fiel no muito? Não pode, não tem condições. Então pensa comigo. Para a Bíblia, não tem trabalho mais digno do que outro. Eu virei para o Luiz André e falei assim, filho, nós temos que aprender o seguinte. Se nós tivermos recursos para sustentar nossa família, é isso que interessa. Pai, mas o senhor tem estudo, o senhor não sei o quê. Filho, vamos entrar nessa Kombi. O pai não tem salário esse mês, então nós vamos fazer entrega com essa Kombi. Então eu posso ter curso universitário, entrar numa sala de faculdade, Mário, e dar aula para academia. Mas cara, como eu sei o preço da lata de Aptamil, eu entro numa Cangu, eu entro numa Kombi e também faço entrega para Jardim Logo. Porque não tem mais dignidade ou menos dignidade num trabalho. A dignidade está exatamente em levantar e trabalhar, e ir atrás e realizar. A dignidade não está. Eu tenho mestrado, tenho 2. Vou morrer igual quem não tem. Não. E se não for gente boa ainda, morre, não tem ninguém nem para carregar as alças do caixão. Não. Mestrado. Se a gente não entender que essas coisas são ferramentas para a gente aperfeiçoar e melhorar a nossa própria vida e o jeito de lidar com as pessoas, irmão, pode morrer porque não presta para mais nada, é palha, palha, palha. Então nós temos que entender o seguinte, não tem um trabalho mais digno ou menos digno. Se você está, inclusive, vou falar uma palavra aqui agora, hein? Palavra profética. Se você está passando um momento difícil na sua vida, sua família, financeiramente, principalmente você, homem, cara, não tem vergonha, vá para a luta. Mete bronca. Pastor, mas e aí? Mete bronca. Vende até água se for o caso. Tem água que custa R$1 e tem a mesma garrafa de água que custa R$5. Vai depender da sua excelência. Vai para cima. Vai para cima. Você tem que mudar a sua história, mudar a sua vida por meio do trabalho, não é por meio da osmose. E não tem trabalho mais digno do que outro. Tem trabalho mais remunerado do que outro. Mas mais digno não. Todo trabalho é digno. E eu gosto daquela ideia. Todo mundo quer, todo trabalho é... Como é que é? Quem é digno trabalha e quem trabalha fica digno. Então lembra disso. Existe o trabalhador cheio de sabedoria, mas também existe o trabalhador cheio de burrice. A segunda coisa é que a sabedoria pode elevar o seu nível de governo. Repete comigo. Sabedoria pode elevar seu nível de governo. Olha aqui. Então ele tem o prudente, tem o imprudente, mas o prudente governa. E a ideia da palavra governa aqui é isso aqui mesmo.
Com todo cuidado, com todo respeito, pus até uma negona ali hoje ali para mandar em todo mundo ali, que é para ver que eu não tenho preconceito, nem com preto, nem com mulher. A negona mandando em todo mundo ali. Qual é a ideia? A ideia é, quer ver? Ó? Coloquei aqui, ó, a ideia é assim, ó. Essa palavra prudente, governo aqui é a ideia assim, ó, supervisionar, corrigir, delegar tarefas, exercer domínios, e no português bem claro é assim, vai mandar mesmo. É mandar mesmo. Vamos inventar uma história lá do filho, do pai prudente, a empresa do pai, não pode entregar para um filho que é imprudente. Ele entrega para o funcionário prudente. Esse funcionário prudente manda até no filho, manda mesmo. Então a ideia aqui é, a sabedoria pode colocar você numa posição, eu coloquei entre aspas, mas na verdade nem precisa ser entre aspas, onde você pode mandar no filho do patrão. Eu vi isso. E eu participei de uma organização, eu trabalhei para uma empresa, inclusive, que eu estava contando para a Das, contando para os meninos, eu falei assim, eu vi uma empresa que foi entregue para 2 filhos adotivos. Porque os 2 filhos, não que tenha demérito ser filho adotivo, mas os 2 filhos biológicos não deram conta de acompanhar os pais para o desenvolvimento daquela empresa. E eu ouvi numa reunião, o patrão falou assim, se eu entregar a minha empresa para esses 2 meninos, filhos dele, eles vão quebrar meu negócio. E ele foi misericordioso com os filhos. Por quê? Os filhos não deixou de receber os dividendos. Ele deixou os filhos na miséria. Mas não deixou os filhos comandar aquela empresa, não. Por quê? Porque ele sabia que os filhos não tinham competência gerencial para tocar o negócio para frente. Mas pasmem vocês, os 2 filhos adotivos. Aí eu estava conversando com o irmão, ele falou assim, cara, tem gente que quando entendeu que ele recebeu uma oportunidade vinda de Deus, o cara agarra com as 2 mãos. Ele falou assim, tentando deduzir o que passa no comportamento e na mente desses 2 filhos adotivos. Eu não tinha pai, eu não tinha mãe, não conheci, mas esse homem decidiu me amar e esse homem decidiu cuidar de mim. Eu vou agarrar essa oportunidade com todas as forças. É os caras que tocam a empresa dos pais hoje. E aí eles não mandam só nos outros 2 irmãos biológicos, que são os biológicos. Eles mandam nos tios, mandam nos primos, mandam nas esposas dos primos, porque aquelas empresas familiares que todo mundo quer mandar, os caras vieram com uma gestão profissional, uma gestão administrativa, trouxeram consultoria, tiraram um monte de filho, um monte de sobrinho de um monte de área que só assumia dinheiro, e a empresa... O servo trabalhador prudente vai governar. E aí eu coloquei ali essa moça dando ordem. E aí talvez esse cara aqui, ó, possivelmente, não começou aqui. Ou não começou lá. Possivelmente ele começou aqui, ó, no meio aqui, ó. Mas o tipo de atitude, de comportamento, jogou ele lá na frente. E até as próprias pessoas que trabalham com ele, que estão em volta dele, reconhecem que agora ele está numa condição de dar liderança, de dar governo, de dar domínio nesse sentido. Não de ser ditatorial, embora que às vezes até, em determinadas circunstâncias, uma liderança, seja ela em qual lugar for, até numa igreja, às vezes, em alguns momentos, não sempre, o líder tem que bater e falar assim, não, é desse jeito aqui, vamos, porque senão o negócio não anda. Esse negócio também, não, que todo mundo, não, isso não vai para frente. Então, na sua casa, tem hora que você vira até para a esposa ou para o seu esposo, e fala assim, não, não podemos fazer isso, tem que ser assim, pá. Na sua empresa, o seu chefe, em algum momento, fala assim, não, qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? E aí, não, vamos tomar uma decisão conjunta. Mas tem hora que o chefe fala, é aqui que nós vamos atirar nesse negócio, eu quero apostar nesse negócio, é nesse terreno, é nesse negócio, pá! E às vezes até na igreja acontece isso. Porque aonde não tem dono, meu irmão, é muita cabeça e vira monstro. Um corpo que tem várias cabeças vira monstro. Então, lembra de José no Egito. Já dei spoiler. Para mim, um dos personagens mais incríveis, pela sua história, pelo seu poder de superação, e inclusive é uma lição para nós emocional. Muita gente passa por coisas parecidas, semelhantes, e amarga, e trava a vida. Esse cara foi superando, e depois ainda abençoou um grupo de gente que fez tanto mal para ele. Cara, que coisa incrível. Você imagina você perdoar e abençoar até os irmãos que foram capazes de vender e mentir para o pai achando que o cara estava morto. Você tem ideia desse drama familiar? Bom, olha lá, eu gosto dessa fala de Faraó para José. Você ficará encarregado da minha corte, todo o meu povo obedecerá às suas ordens, apenas eu. Ah, não, peraí. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, e agora ele está mandando em todo mundo, cara. O faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Não vou nem gastar mais tempo com isso. Pensa comigo. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena,
agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Pensa comigo aqui. Na parábola dos talentos é dinheiro mesmo. Tá? Mas não vamos falar de dinheiro aqui hoje não. Vamos pensar assim, ó. Pensa em níveis. Pensa em qualquer coisa da sua vida. Vamos pensar na plantinha. Esquece as moedas. Você lança uma semente. Cultiva a semente. A semente começa a brotar. Se você parar de cultivar aqui, você não colhe o feijão. Pegou? Muito melhor do que Pablo Marçal, né? Fala sério. Aqui, ó. Ó. Se você jogar a semente, se você cultivar, brota. Se brotar, você tem que colher, cara. O problema é que muita gente não quer ser fiel nessa parte. Se você não for fiel nessa parte, como é que você vai ter o poder ou a possibilidade de desfrutar nisso aqui? Não pode. E muito menos chegar aqui e comer a feijoada do próprio pé de feijão que você plantou. Não tem como, Vini, né? Como é que nós vamos comer aquela feijoada maravilhosa do próprio pé de feijão? Vamos ter que lançar a semente, vamos ter que cultivar e ver o trem brotar, para depois, então, desfrutarmos dos frutos dessa semente. Se você der valor à sabedoria, ela vai engrandecer você. E vai engrandecer no sentido de levar você tanto a posições quanto a resultados que podem realmente ser extraordinários para a sua vida. Então, em vez de você ficar ouvindo mantra, não sei o que, dali para lá esse ano, agarre a sabedoria com toda a sua força. E deixe essa sabedoria de Deus gerar tanto a transformação quanto o impulso que você precisa para que o seu ano seja incrível. Terceiro, sabedoria pode proporcionar mais recursos do que você foi capaz de imaginar. Repete comigo. Sabedoria pode proporcionar mais recursos do que você foi capaz de imaginar. Eu até coloquei a foto aqui de um testamento. Eu vi uma pessoa doando em vida um apartamento para a igreja. Eu contei de manhã de uma situação, de uma pessoa que procurou uma pessoa, e falou assim, ó, eu tenho 4 filhas, 2 delas os rapazes já abandonou, e 2 estão casadas, mas os 2 caras não é de minha confiança, eu não boto fé nesses caras. E se eu deixar o terreno para eles vão torrar tudo. Ele virou e falou assim, esse terreno vale 250 pau, mas para você eu vendo por 150. Ele falou pro cara, não estou dizendo que fui eu, tá? Aí, imagina assim, primeiro impulso qual que é? Pô, vou comprar, claro que eu vou comprar. 150, embora eu nem tinha os 150, mas aí você pede emprestado, faz aquelas coisas, faz um negócio e tal, e compra, porque você sabe que aquilo ali vai render. Mas aí a pessoa lúcida virou para ele e falou assim, se você está tão incomodado desse jeito, aí eu peguei um outro princípio da Bíblia que diz que o homem sábio deixa herança para os filhos dos filhos. Se eu pedir para alguém aqui levantar a mão, nem todo mundo vai poder, mas eu tenho certeza que alguém aqui nesse auditório foi abençoado porque o avô ou a bisavô deixou alguma coisa e de repente esbarrou em você. Você recebeu um pedaço daquela herança, aquilo ajudou você a pagar a sua casa, ou ajudou você não sei o quê, ou você mora numa casa de herança que alguém doou para você. Então pensa assim, um homem sábio deixa herança para os filhos dos filhos. Não estamos chegando no nível de que se eles merecem, se eles não merecem. Eu estou dizendo assim, existe um princípio bíblico que diz, o homem sábio deixa herança para os filhos dos filhos. Cara, e eu tive que engolir aquilo seco. Já acabei falando que foi eu mesmo, né? Engoli aquilo seco e virei para o cara e falei assim, eu tenho uma ideia para você. Ele falou, qual? Por que você já não dá em vida para os netos direito de usos e frutos, já que você está com tanto medo? Eles não vão poder vender o terreno. Os meninos só vão poder vender quando eles ficarem de maior de idade, depois de 21 anos de idade. Aquele cara me abraçou, e brincando assim, vamos imaginar, ele me abraçou e saiu correndo para o cartório, eu imagino. Não, não fez isso. Mas ele entendeu que ele podia arrumar uma solução, e de fato ele doou para os netos. Por quê? Os maridos das filhas não tinham competência e nem confiança, porque ele virou e falou, eles vão tacar fogo nisso aí tudo. Tacar fogo num sentido, vai comer aquilo, vai destruir tudo. Então, olha o que eu quero dizer aqui, ó. O versículo vai falar assim, ó. O servo prudente, o imprudente, governo, domínio, vai mandar e tal, tem o filho que envergonha, parte na herança. Como é que pode ter parte na herança? Me diz aí, rapidinho. Como é que um trabalhador, um profissional sábio pode ter parte na herança dos filhos? Mário não vale. Vai, me ajuda aí, cara, me ajuda aí. Como é que é? Ele acumula, tipo uma participação de lucros nesse caso. Pode ser, é um tipo de participação. Porque o texto, lembra, ele está contando uma história, uma narrativa. Mas a aplicação pode ser. O cara foi prudente, ele guarda o dinheiro. Eu conheci um cara assim.
Ele era atendente de telecom e ele foi prudente, foi trabalhando, juntando, Rogério, trabalhando, juntando. De repente a empresa estava numa situação complicada porque os chefes não eram do Brasil e eles não tinham tato para lidar com o Brasil. Todo mundo que era de fora, eles conseguiam fazer ótimos negócios. Com os caras do Brasil só dava problema. Ele falou, deixa eu resolver com esses caras. Hoje ele é dono da metade da empresa. Ele começou como atendente, porque foi esse cara prudente, foi juntando. Mas por que eu estou contando esse caso? Porque, à medida que o Marcos está falando, assim, ele estava preparado para um determinado momento. Quando chegou esse determinado momento, Juarez, ele tinha o dinheiro para comprar e injetar ações que a empresa precisava. Ele se tornou sócio da empresa, comprou metade da empresa. E eu achei da hora, porque é um negão que nasceu numa periferia, que agora é dono da metade de uma empresa. Metade é dos árabes, metade é de um cara brasileiro. E esse cara abençoou tanto minha casa, abençoou tanto nossa família de um jeito extraordinário. É uma forma. Tem outras? Quais? E na confiança. Também. Mas pensa assim, ó, como é que um cara pode ter parte na herança dos filhos? Vamos imaginar, o pai tem 3 casas, o pai tem 2, sei lá, tem uma. Deixa de herança, o pai morre, os filhos, nenhum deles foi trabalhar para juntar, para guardar. Quando chegou na hora de dividir, aquela briga. Por quê? Na hora de fazer o inventário, primeiro, os filhos não têm dinheiro para fazer o inventário. Segundo, um não tem dinheiro para pagar para o outro. Começa aquela briga. Por causa de um raio de um apartamento. Aí o apartamento vale 300, vai ser vendido por quanto? Por 200. Por quê? Porque os irmãos não têm dinheiro para pagar o outro, os irmãos estão tudo em pé de guerra. Vem alguém que é prudente, tem um dinheiro guardado, esperando uma oportunidade. Eu não estou dizendo que nós devemos, como cristãos, se valer da desgraça dos outros. De jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que o que acontece em muitas famílias, você vê a qualidade do relacionamento dos irmãos quando o pai e a mãe morrem. E o pai deixa alguma coisa para dividir. E quando deixa alguma coisa para dividir, aquele que já não tem juízo já começa, tem que vender. Ninguém pensa de uma outra forma. Todo mundo tem que vender. Porque possivelmente não tem grana e já está pensando no quê? Se entrar lá 30 mil desse dinheiro aí, nossa, vai resolver minha vida. Resolver qual vida? Inteligência financeira mês que vem. Cartão de crédito. Perdeu, acabou o dinheiro, acabou, sumiu. Por quê? Porque o cara vendeu um negócio que o pai talvez passou 20 anos para construir. Ele pega um pedaço, 1/3 daquilo ali e vai pagar as dívidas dele. E aí alguém que foi prudente, guardou o dinheirinho, não gastou mais do que ganhava, foi ali economizando, comprou um negócio que valia 300 por 200, porque nenhum dos 3 irmãos tinha dinheiro para comprar uma parte do outro, estava desesperado, vamos vender, de 300 vendeu por 200, vem alguém, compra, e sinto muito, é isso. Existem formas, coloquei aqui, uma delas infelizmente, tem gente que recebe a própria herança. A gente tem visto cada vez mais gente podre de rica que não deixa as coisas para os filhos. Não deixa de propósito. Mas também tem esse tipo de caso, de gente que é prudente, e na hora que os filhos recebem a herança, eles não têm condições de lidar com aquilo, tanto de fazer a gestão, quanto de fazer todo o processo de documentação. Existe gente que está tendo parte na herança porque é esse cara prudente, sabe mais do negócio do pai do que os próprios filhos. E aí, na hora que tem uma situação de transição na empresa, às vezes esse cara sai na frente. E por último, é o cara que compra a própria empresa, às vezes. Eu só estou dando 3, mas imagina quantas outras possibilidades teríamos de que pessoas podem ter parte na herança porque são prudentes. Para a gente acabar. Repete comigo? Sem sabedoria, dificilmente a vida vai para frente. Pergunto. O que é o filho que envergonha o pai? Quer ajudar, Luiz? Como é que um filho pode envergonhar um pai? Quer ajudar? Me ajuda aqui, vem cá. Quer vir aqui? Vem cá, filho, vem cá. Ajuda aqui, rapidinho que nós tem que acabar. Ajuda aqui. Fala aí, na sua cosmovisão, como é que um filho envergonha um pai? Segura o microfone. Acabando com a herança, no caso, tipo, você me deu uma casa. Não vou dar, mas pode ser. Brincadeira. Se você tiver juízo, eu dou. Vai, fala. Se você me desse uma casa, aí em vez de eu criar uma renda com aquilo, eu vendesse e colocasse no cartão de crédito, como você disse. E vai torrar. Provavelmente, os impostos, as coisas ia acabar com todo o dinheiro. Pronto. Rapidinho. Oi. Segundo, eu posso receber aí em sua empresa, fazer, em vez de um trabalho com excelência, fazer um trabalho ruim, as pessoas vão achar que essa empresa, já vão avisar para as outras, a empresa não é boa.
Aí as pessoas não vão vir trabalhar para mim, para ganhar o dinheiro. Aí acaba que a empresa vai falir aí acaba o dinheiro. Pô, ótimo. 3 palminhas pro Luiz André. Excelente. Acabou. Um filho pode envergonhar o pai por causa... Ele fez uma lista para mim. Ele fez uma lista. Ó, preguiça, vagabundice, falta de habilidade às vezes. Aí agora já sou eu. Falta de vontade, falta de estudo. Às vezes não desenvolve competência gerencial para cuidar daquilo que o pai construiu. Perde com facilidade, se desfaz sem nem pensar. Cara, eu fico imaginando o quanto que o meu pai trabalhou para construir aquela casa. Meu pai chegou em São Paulo com 18 anos, foi construir a casa depois dos 45. Não pode, ele passou aqui. Meu pai construiu uma casa num terreno que é para chegar no nível da rua, tinha que construir 2 níveis de casa. Cara, não pode jogar fora desse jeito. Não é só o valor, não é o prédio, é uma história, é uma superação. Alguém que estudou até a 4ª série que não tinha onde morar. E aí, às vezes, a gente não olha isso. Sem competência gerencial, se desfaz, joga tudo fora ou vende barato, porque está devendo. Vende as coisas que o pai construiu a preço de banana. Tem tanta coisa, tem tanto jeito. Eu espero que você seja um filho sábio. Porque olha quantos versículos. Eu lembro que eu falei que eu fui ler provérbio outra vez, caí em tentação? Aqui, ó. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é o quê? Tristeza de sua mãe. Rapidinho, o filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem deu luz para ele. O filho tolo é a ruína de seu pai. E a esposa briguenta deixa para o meio da família. O filho que maltrata. E aqui eu quero ir para o final. Eu acho que muitos ricos, milionários, estão preferindo dar tudo que eles construíram para instituições filantrópicas, para igrejas. Por causa disso aqui, ó. O filho que maltrata. E eu acho que isso aqui está acima da falta de competência gerencial de um filho para cuidar das coisas que o pai deixa. Porque, cara, nós não nascemos para ser filhos que maltratam os pais. E aí já tem um bocado de coisa. Bom, pensa comigo assim, para a gente encerrar. A sabedoria sempre paga, mas a falta de sabedoria sempre vai cobrar. A sabedoria sempre vai devolver algo positivo para você, mas a falta de sabedoria sempre vai cobrar. E qual que é o principal objetivo de Deus com o seu trabalho? O interesse principal, vamos ler todo mundo juntos para a gente encerrar? O interesse principal de Deus a nosso respeito não é a nossa posição na escada corporativa, nossos benefícios de aposentadoria, nem nosso conforto. Seu alvo principal é a nossa semelhança com Cristo. Esse livro aqui, ó. Tem 2 livros que eu acho que você podia pegar esse restinho de janeiro, mesmo quem ainda vai para a praia, na hora que estiver descansando daquele sol rachando sua testa, sua cabeça, pega um livro desse, dá uma mergulhada e leia o livro inteiro. Leia o livro inteiro. 2 livros como indicação para você começar o ano, e eu quero terminar essa mensagem. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com os filhos do seu Senhor. O que eu desejo para mim, para os meus filhos, o que eu desejo para todos nós, inclusive nesse ano, que o seu ano seja muito bem sucedido, cheio de sabedoria e cheio de disciplina. Que você seja um tipo de trabalhador que tem mais sabedoria do que burrice. Que Deus e que você mesmo estudando tenha maiores níveis de governo. E se de repente você percebe que inclusive vários problemas que você está tendo até no seu trabalho é em função do tipo de relação que você tem com seu pai. Se seu pai é vivo, peça perdão. Se sua mãe é viva, peça perdão. Se seu pai e sua mãe não é vivo, acerte isso com Deus, mas mude a sua história, mude sua vida e não fique usando isso como justificativa. Eu não estou dizendo que você vai sair daí por aí comprando tudo que é dos outros, porque os outros não têm sabedoria para gerenciar. Eu estou só te mostrando um versículo e o que infelizmente acaba acontecendo na história de tanta gente, de tantas famílias, por falta de um negócio chamado sabedoria. Que a sabedoria invada sua mente, que a sabedoria permeie sua casa, que a sabedoria abençoe o que você faz, que a sabedoria abençoe os seus filhos e que você viva um pouco melhor. Que você viva um pouco mais feliz, que você viva um pouco mais tranquilo e que, sei lá, você tenha prazer em viver. Eu espero que de fato 2026 seja um ano melhor para você e que você vá melhorando em nome de Jesus. Que você decida ser um trabalhador cheio de sabedoria. Amém?